comunidade Duplo Expresso! Hoje trataremos do tema do foro por prerrogativa de função, equivocadamente chamado de foro privilegiado pela mídia, para nos induzir a erro e confusões. A distorção começa na palavra privilégio, porque o foro existe para proteger determinados cargos e não determinadas pessoas. Por isso, não fere o princípio da igualdade e da isonomia. Conforme consta na Constituição de 1988, a investigação e o julgamento das infrações penais das autoridades com foro por prerrogativa de função passa a ser competência do Supremo Tribunal Federal. Normalmente, entre os indivíduos sem foro por prerrogativa de função, as ações penais costumam tramitar nos juízos de primeira instância. O foro por prerrogativa de função é uma garantia constitucional inerente ao exercício de determinados cargos, para que as pessoas que os ocupam exerçam suas funções de forma livre e independente, para que não sofram todo tipo de perseguições. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal viola o princípio da separação dos poderes, encarnando o legislador, e decidiu que deputados federais e senadores só terão direito ao foro por prerrogativa de função quando forem acusados por crimes ligados ao exercício do mandato e em função do cargo que ocupam. A acusação por crimes comuns que tenham ocorrido antes dos parlamentares assumirem seus cargos ou sem nenhuma ligação com os mesmos serão julgados por tribunais de primeira instância. E ainda sobre o alcance dessa decisão, não existe uma regra padrão para definir como ficará o foro dos parlamentares que se reelegeram e são acusados de crimes cometidos no mandato anterior. Caberá a cada ministro decidir à la carte e a gosto de cada juiz, em cada processo, se o caso em análise é ou não um crime cometido em função do cargo. Mais uma vez, um absurdo! O Supremo Tribunal Federal, com poderes discricionários totais, decide sobre a política, de acordo com a vontade pessoal de cada ministro. E quais as consequências da restrição do foro por prerrogativa de função? A primeira é um libera geral dos pequenos poderes encastelados nos municípios e na primeira instância, multiplicando-se os abusos e ilegalidades de promotores e juízes, que hoje, com a Lava Jato, tem passe livre, pretendendo ser o poder absoluto em suas comarcas. A segunda estimula a venda de sentenças, chantagens e ameaças de todos os tipos por parte de juízes e procuradores, tornando os políticos reféns em estados onde o judiciário é mais suscetível às pressões das oligarquias locais e grandes corporações. A lei da ficha limpa, que é uma lei ostensivamente inconstitucional, porque fere a regra da presunção de inocência, onde ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, torna inelegível o político que tenha sido condenado em segunda instância. Ou seja, se mais tarde nas instâncias superiores este político for absolvido, já terá perdido seus direitos políticos e impedido de se candidatar. Esta é mais uma lei criada pelo clamor popular, forjado midiaticamente, entregando na mão de magistrados de primeira e segunda instância o poder absoluto de decidir em quem o povo pode ou não votar, tornando esses magistrados instrumentos fáceis para perseguições políticas. É o caso do ex-presidente Lula, em que os juízes de primeira e segunda instância são responsáveis pela sua prisão ilegal. Os defensores da restrição do foro por prerrogativa de função argumentam que o julgamento de autoridades por tribunais superiores aumenta a impunidade pela demora das ações criminais nessas instâncias. E isso é uma falácia, porque piora a situação do réu. Pessoas não sujeitas ao Instituto do Foro podem ter 3 ou até 4 revisões da primeira decisão. Aqueles julgados pelo Supremo Tribunal Federal não podem recorrer a ninguém. Além disso, o debate é maniqueísta e hipócrita, porque não percebe que o problema não é o Instituto do Foro em si,
mas a falência generalizada do sistema judicial brasileiro. Ou seja, a restrição do foro por prerrogativa de função é mais um embuste midiático, impondo goela abaixo a falsa ideia de que restringindo o foro por prerrogativa de função acabaria com a impunidade. Portanto, o que está por trás desse engodo é a demonização da política e o empoderamento desta casta jurídica sem voto, que agora poderá controlar, através de uma canetada, a política, de acordo com seus interesses particulares e corporativos, sequestrando a soberania popular. Não por acaso, o AI-5 da ditadura militar, em seu artigo 5º, inciso 1º, ao suspender direitos políticos, determinou a cessação de foro por prerrogativa de função. Os militares tinham como objetivo amordaçar os parlamentares de qualquer forma de protesto e manifestação pública, contrária à ditadura. O estopim para que fosse declarado o AI-5 foi um discurso do deputado pelo MDB, Márcio Moreira Alves, em que ele disse: "Quando não será o exército um valha-couto de torturadores?" Os militares se valeram desse ato de exceção para burlar a ordem constitucional e poder processar o deputado. Das 55 mil autoridades que têm foro por prerrogativa de função, 80% são de integrantes do Judiciário e do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal apenas limitou o direito constitucional ao foro por prerrogativa de função para deputados e senadores, justamente os cargos responsáveis por exercer o autogoverno do povo, pois foram eleitos para tanto, e que o Instituto do Foro mais intenciona proteger de ataques antidemocráticos. O Judiciário e o Ministério Público não são agentes políticos, não são poderes emanados da soberania popular, são órgãos do Estado, e sua legitimidade democrática está em cumprir a Constituição. O órgão responsável por fiscalizar e controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de seus membros é o Conselho Nacional de Justiça. É o CNJ que pode punir juízes que sentam em processos por motivos políticos, que cometam abusos de poder ou que recebam benefícios ilegalmente. Porém, é raro ver juízes punidos por tais atos, e quando isso ocorre, muitas vezes a punição é uma aposentadoria compulsória. Isso acontece porque dos 15 membros do CNJ, 9 devem ser nomeados entre membros do próprio Judiciário. Outros 2 são membros do Ministério Público, mais 2 são advogados indicados pela OAB. E a última dupla é de cidadãos nomeados por Senado e Câmara Federal. Essa composição favorece a blindagem corporativa e transforma o CNJ em um órgão que mais protege os erros dos juízes do que os controla e os fiscaliza propriamente. Você já ouviu juiz ou associação defender envio pelo Supremo Tribunal Federal de anteprojeto de lei para substituir a lei orgânica da magistratura? Vocês já viram algum juiz ou membro do Ministério Público defender que os integrantes do Judiciário e do Ministério Público sejam denunciados e julgados pela primeira instância, como os demais cidadãos que não ocupam esses cargos? Pois é, esse moralismo seletivo, incensado pela mídia, serve aos interesses de uma juristocracia, pois toda imoralidade precisa de um fundo moral para legitimar-se. O foro por prerrogativa de função é muito importante. Inclusive, juízes que defendem os direitos humanos e a Constituição também sofrem ameaças, retaliações e perseguições políticas, assim como os políticos. E o foro é uma proteção para o exercício dos seus cargos. Todos os brasileiros que querem viver em um Estado democrático de direito, independentemente de suas posições políticas ou ideológicas, deveriam lutar por Lula livre. Muito obrigada e até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.